Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal, e no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina de Jovens, que tem como tema Enganos Fatais. Mas antes de eu falar desse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para nós entendermos a lição da Escola Sabatina de Jovens. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria, Pai, para nós entendermos o estudo que vamos estudar aqui. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine, nos capacite para nós entendermos a lição. É isso que eu lhe peço, meu Pai, lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus queridos, para a lição da Escola Sabatina de Jovens, Enganos Fatais. Nada viraliza tanto quanto um bom vídeo de erros de gravação, seja uma gafe de um influenciador, uma falha ao vivo na TV ou um jogador perdendo um gol feito. Embora alguns levem isso na esportiva, a maioria dos grandes líderes prefere ser lembrada por conquistas mais respeitáveis. Figuras públicas costumam fazer de tudo para esconder falhas e destacar acertos. Muitas, inclusive, contratam assessores para gerenciar sua imagem e controlar suas publicações nas redes sociais. Os reis do Antigo Oriente Próximo agiam de forma parecida. Faziam questão de divulgar apenas suas conquistas. Arqueólogos já encontraram diversos artefatos exaltando os feitos de reis e impérios, mas raramente registrando derrotas. Em contraste, a Bíblia é surpreendentemente honesta ao relatar os tropeços até dos líderes mais admirados. Tudo isso foi escrito para a nossa instrução. O livro de Josué registra uma dessas histórias embaraçosas. Ele e os outros líderes foram enganados por visitantes com um plano bem elaborado. Assim como em Ai, agiram sem buscar a orientação de Deus. Em Josué 9,14. Resultado, firmaram um acordo de paz e foram enganados. Quando o erro veio à tona, toda a comunidade queixou-se contra os líderes. Josué enfrentou uma crise de credibilidade. Nos capítulos seguintes, especialmente em Josué 10, Deus o ajudou a recuperar o respeito do povo. No entanto, mesmo sendo um herói nacional, quando o livro foi escrito, seu erro não foi apagado. Isso nos ensina que a Bíblia não esconde a verdade, mas preserva episódios como esse para nos alertar sobre os perigos de autossuficiência e de falta de discernimento espiritual. Em um mundo de aparências, histórias assim nos lembram do valor da verdade. Precisamos reconhecer nossos erros com honestidade, pois admitir tropeços é essencial para não repeti-los. Deus, em sua paciência, nos oferece novos começos. Que Ele nos dê discernimento para entender sua vontade e coragem para mudar quando for preciso. Parte de segunda-feira. Promessas que custam caro. Compreenda. As vitórias de Israel em Jericó e Ai causaram alvoroço entre os povos de Canaã. Diante da ameaça iminente, surgiram duas reações. Várias tribos, entre elas os hetitas, amorreus, fariseus e heveus, formaram uma aliança para enfrentar os israelitas. Já os gibeonitas recorreram ao engano. Um grupo vindo de Gibeão saiu ao encontro de Josué com o objetivo de enganá-lo e fazer com que Israel firmasse
um tratado de paz para sustentar a farsa. Prepararam um cenário convincente: pão embolorado, sacos remendados, roupas gastas e sandálias rasgadas. Quando chegaram a Gilgal, disseram que vinham de uma terra distante. O problema é que Deus havia proibido Israel de fazer tratados com os povos cananeus, que está lá em Deuteronômio 7, verso 2. Então, os líderes israelitas retrucaram: talvez vocês morrem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Mesmo assim, diante da insistência dos gibeonitas, Josué e os líderes do povo cederam ao pedido. Sem buscar orientação do Senhor, Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. 3 dias depois, a farsa foi descoberta. Os gibeonitas vinham, na verdade, de 4 cidades localizadas bem no centro de Canaã. A decisão precipitada deixou os israelitas indignados. Muitos queriam romper o acordo com os líderes de Israel. Se recusaram a quebrar a palavra dada. Apesar do tratado ter sido obtido por meio de engano, decidiram honrar o compromisso por orientação divina. Josué determinou que os gibeonitas se tornassem servos, cortando lenha e carregando água para os serviços do santuário, mas poupou a vida deles e permitiu que continuassem vivendo na terra. Esse episódio diz muito sobre fazer promessas e cumpri-las, perder o interesse, mudar de ideia ou encontrar uma opção melhor. Não nos libera de um compromisso assumido. O erro de Israel, nesse caso, foi firmar um acordo sem consultar a Deus, sem parar para pensar, orar e avaliar as consequências. O Salmos 15:1 pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Entre as qualidades citadas nos versículos seguintes, uma se destaca em relação à história de Josué e os gibeonitas, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Salmos 15:4. Portanto, a Bíblia é clara: não faça promessas que você não pode cumprir. Então a Bíblia nos deixa claro que não podemos fazer promessa se a gente não pode cumprir. Tome cuidado com as promessas. Se você fez uma promessa, você tem que cumprir a promessa que você fez. Espera um minutinho, eu vou fechar aqui que está fazendo um barulho de obra aqui. Vou fechar a porta. Continuando aqui a parte de terça-feira, contando a verdade. Os gibeonitas eram um povo poderoso. Seus vizinhos reconheciam que todos os seus homens eram bons guerreiros. E eles estavam bem estabelecidos no coração do território cananeu. No entanto, os relatos sobre o Deus de Israel causaram tanto medo que preferiram recorrer à astúcia, em vez de confiar na própria força militar. Essa atitude revela muito. Eles sabiam que jamais conseguiriam vencer uma batalha contra o Deus de Israel. Mas surge a pergunta: será que as coisas teriam sido diferentes se os gibeonitas tivessem falado a verdade? Se tomarmos a história de Raabe como referência, é bem provável que sim. A sinceridade poderia ter lhe garantido um lugar muito mais digno entre o povo da aliança. O Senhor não os teria rejeitado, caso tivesse se aproximado com fé. O problema é que eles não conheciam a bondade de Deus, serviam a deuses exigentes, marcados pela ira e pelo medo, e não conseguiam imaginar um Deus acessível e cheio de misericórdia. Isso não justifica a mentira, mas ajuda a entender por que seguiram esse caminho. A forma como enxergamos
Deus influencia diretamente a maneira como nos aproximamos dele. Às vezes agimos como gibeonitas. Sabemos que Deus é poderoso, que pode fazer o impossível, mas temos dificuldade em acreditar que ele realmente se importa conosco. Em vez de confiar plenamente na sua graça, tentamos apresentar argumentos. Veja o que eu fiz. Olha como fui fiel. Como se precisássemos convencê-lo a nos ajudar. Mas o caminho mais seguro é simplesmente confiar em sua bondade, não porque merecemos, mas porque ele é bom. Deus nunca excluiu outros povos de suas bênçãos. Moisés ensinou que o Senhor não trata as pessoas com parcialidade e que ele ama os estrangeiros, que está lá em Deuteronômio 10, versos 17 e 18. Se os gibeonitas tivessem se apresentado com sinceridade, poderiam ter encontrado um lugar entre o povo da aliança, assim como Raabe, mas, por causa da mentira, esses guerreiros de uma cidade rica e influente acabaram condenados à servidão, tornaram-se cortadores de lenha e carregadores de água no serviço do santuário. Tiveram uma colheita amarga, quando a verdade poderia ter-lhes rendido muito mais. Parte de quarta-feira. Momento hipertexto. Compare. Os líderes de Israel caíram na pegadinha dos gibeonitas. Erraram por não consultar ao Senhor. Em quais situações nós também somos tentados a agir como Josué e os líderes de Israel, tomando decisões apressadas? Você acha que escolhas como a profissão, o namoro e o casamento se enquadram nesse contexto? Que promessas você fez a Deus está sendo tentado a não cumprir? O que você prefere, a mentira doce ou a verdade amarga? Você seria capaz de dar exemplos? Como você vê, se os gibeonitas tivessem contado a verdade, eles não sofreriam as consequências de ser escravos para o povo de Israel. Como Raabe fez, ela abraçou a aliança de Deus, a graça de Deus. Se os gibeonitas tivessem feito isso, contado a verdade, como eles estariam? Deus, como a gente vê, Deus, ele ama os estrangeiros também. Deus não faz acepção de pessoas. Por que a Bíblia faz questão de mostrar os erros e tropeços dos líderes escolhidos por Deus? Como isso influencia sua confiança nas Escrituras? Josué errou. Ele deveria ter consultado a Deus primeiro, antes de deixar esse povo junto com eles. Josué deveria ter falado: Senhor, o que devo fazer? Os líderes também erram, mas Josué aprendeu com o erro. Aqui os seguintes textos, A dor causada pela mentira. Vocês leiam esses textos. Sabedoria para discernir a verdade. Coragem para dizer a verdade. Nós temos que dizer a verdade. Não esconder. Falar a verdade. Para seu pai, para sua mãe. Temos que falar a verdade. Você não esconde a sua verdade de Deus. Deus sabe se você está mentindo ou não. Como os gibeonitas fizeram. Eles mentiram e tiveram as consequências. Nós temos que aprender que a verdade tem que ser dita, senão vem as consequências. Se você mente, só fala mentira, você vai sofrer as consequências, como os gibeonitas sofreram. Vamos para a parte de quinta-feira. A verdade que liberta. Quando os gibeonitas se viram encurralados por circunstâncias fora de seu controle, recorreram à mentira. Uma estratégia antiga, desde o início do grande conflito. O engano tem sido uma arma usada contra a verdade. Quando Satanás tentou usurpar o lugar de Deus, enganou 1/3 dos anjos do céu.
Jesus afirmou que o inimigo é o pai da mentira. Lá em João 8, verso 44. Jesus falou, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. E o Apocalipse o descreve como o diabo ou Satanás que engana o mundo todo. Apocalipse 12, verso 9. Foi com mentiras que ele rompeu a conexão entre Adão, Eva e Deus no Éden. Desde então, o engano passou a fazer parte da natureza humana, não apenas quando mentimos para os outros, mas também quando enganamos a nós mesmos. A Bíblia declara que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Então, o que a Bíblia está falando? Que o coração é enganoso. Jeremias 17, verso 9. Em meio a tantos enganos e as marcas que eles deixam, Jesus nos oferece o quê? Um caminho melhor, que está lá em João 14, verso 6. O que Jesus declarou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa afirmação vai direto ao ponto. A verdade não é apenas uma ideia abstrata, mas uma pessoa. Jesus é a verdade. O apóstolo João acrescenta, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, que está lá em João 1,14. Por meio da Bíblia, podemos conhecer essa verdade de forma pessoal. O próprio Jesus disse, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, que está lá em João 5, verso 39. Ou seja, quanto mais lemos a Bíblia, mais nos aproximamos de Jesus, que é a verdade. Entenderam? Quanto mais vocês leem a Bíblia, vocês se aproximam de Jesus, que ele é a verdade. Vivemos em uma época em que muitos tratam a verdade como algo relativo e comum. Ouvirmos que cada um tem sua verdade, mas essa ideia ignora o fato de que existe uma verdade absoluta, imutável e universal. A Bíblia revela que essa verdade tem uma única fonte, Jesus, o Verbo vivo. Foi ele quem declarou, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Cristo, que é a verdade, oferece a libertação do pecado e do auto-engano. Ao conhecê-lo por meio de sua palavra, experimentamos a verdadeira liberdade, aquele que só ele pode nos conceder. Então Jesus é que nos liberta. Jesus é ele que purifica os teus pecados. É Jesus que perdoa seus pecados. Jesus é o nosso mediador. É Jesus que intercede por nós no santuário celeste. E através da Bíblia é que você vai conhecendo a Jesus. Quanto mais você lê a Bíblia, você vai conhecendo a Jesus. Você vai vendo o que Jesus fez por você. Parte de sexta-feira. Consenso, um caminho melhor. A indignação dos israelitas foi grande ao saberem do engano de que tinham sido vítimas. Toda a congregação murmurou contra os príncipes, mas estes se recusaram a quebrar o acordo, embora conseguido por meio de fraude, porque haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel, e os filhos de Israel não os feriram. Os gibeonitas tinham se comprometido a renunciar à idolatria, aceitar o culto a Jeová e a conservação de sua vida. Não era uma violação da ordem de Deus para destruir os idólatras cananeus. Por isso os hebreus não tinham com seu juramento cometido pecado, e apesar de o juramento ter sido conseguido pelo engano, deveria ser respeitado. Quando alguém empenha sua palavra, deve considerar um dever sagrado, cumprir o que prometeu, a não ser que a promessa o obrigue a praticar um ato errado. Nenhuma consideração de lucro, vingança ou interesse próprio pode, de qualquer maneira, afetar a natureza inviolável de um juramento ou compromisso. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Vocês estão vendo aí? Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Provérbios 12, verso 22. No entanto, os gibeonitas teriam
se saído melhor se tivessem abordado Israel de forma honesta. Embora com sua submissão a Jeová tivessem conseguido permanecer com vida, o engano apenas trouxe sobre eles desonra e escravidão. Deus tinha tomado providência para que todos os que renunciassem ao paganismo e se unissem a Israel também recebessem as bênçãos da aliança. Estavam incluídos na designação o estrangeiro que peregrina convosco, e com poucas exceções, essa classe deveria desfrutar de favores e privilégios iguais aos de Israel. A instrução do Senhor foi: se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não os primireis como natural. Será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, que está lá em Levítico 19, verso 33 e 34. Com relação à Páscoa e às ofertas de sacrifício, foi ordenado, quanto à congregação, haja apenas um estatuto para vós outros, como para o estrangeiro, que morar entre vós. Como vós sois, assim será o peregrino perante o Senhor. Números 15, verso 15. Essa era a posição em que os gibeonitas poderiam ter sido recebidos se não tivessem recorrido ao engano. O fato de terem sido feitos rachadores de lenha e carregadores de água por todas as próximas gerações não era pouca. Humilhação para os habitantes de uma cidade real, cujos homens eram guerreiros valentes, mas como adotaram a aparência de pobreza, como fim de enganar. Esta ficou sobre eles como sinal de servidão perpétua. Assim, todas as gerações subsequentes, sua condição servil mostraria quanto Deus odeia a falsidade. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 441 e 442. Então, nós vimos aqui enganos fatais. Não adianta você enganar alguém. Você pode enganar, mas o engano traz consequências. Os gibeonitas enganaram o povo de Israel. Eles falaram uma mentira, mas eles foram descobertos. Mas Israel havia prometido que não tiraria a vida deles, e não tiraram. Eles ficaram como escravos, rachadores de lenha, pegando água. Esses foram o serviço desses gibeonitas, porque eles enganaram. E o engano traz consequências. Temos que tomar cuidado com os enganos, porque os lábios são abomináveis, os lábios de engano são abomináveis para o Senhor. Se eles tivessem falado a verdade, Deus cuidaria deles, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus trata as pessoas de igual, o estrangeiro como natural. Então, todas as nações são o que? Benditas para Deus. Quando a nação se apega a Deus e adora a Deus e obedece a Deus. Não ficar mentindo. A mentira traz consequências. Temos que tomar cuidado. Se você mente, fala uma mentira ali, outra mentira aqui, só vive mentindo, uma hora ou outra a sua mentira vai ser descoberta. E as consequências vão vir para você. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vem. Ou pode vir antes. Por isso que temos que tomar cuidado. Porque de Deus você não esconde nada. Porque Deus sabe. Deus conhece seu coração. Se é um coração bondoso ou não. Então essa foi a lição da Escola Sabatina. A lição de número 7, enganos fatais. Que Deus abençoe vocês. E se inscrevam no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like e ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Que Deus os abençoe mais uma vez. E até meu próximo vídeo. Tchau!